De volta com o programa Você em Foco, recebendo aqui o comandante do 14º RCMEC, Coronel Vaz. Seja bem-vindo ao programa Você em Foco. Prazer recebê-lo. Muito boa noite, Jucinei. Boa noite aos internautas que acompanham o seu programa. Eu é que agradeço pelo convite e pela oportunidade de estar aqui participando do seu programa. Que bacana. Coronel, a gente tem falado isso todas as vezes, temos procurado trazer figuras públicas, né, que têm uma função institucional, e que muitas vezes a comunidade enxerga essa pessoa simplesmente com a função institucional. Às vezes acaba esquecendo que é um cidadão comum que está apenas cumprindo o seu dever. E o legal é a gente conhecer um pouco mais essas personalidades, a exemplo do que a gente está trazendo o senhor, conhecer um pouquinho mais. Há quanto tempo já em São Miguel? Eu cheguei aqui em São Miguel, na verdade, nos últimos dias do ano passado, e a partir do dia 8 de janeiro eu assumi o comando aqui do nosso 14º RCMEC, né, vindo do Rio de Janeiro. Então, na verdade, eu fui nomeado para o comando do regimento em maio do ano passado. Eu nem estava no Brasil, eu estava, como a gente conversava antes, ainda terminando uma missão lá na Organização das Nações Unidas, nos Estados Unidos, e recebi com muita satisfação a notícia de que havia sido nomeado comandante do 14 RCMEC, que é uma unidade muito tradicional do nosso Exército, tem uma reputação muito boa. Retornei então em maio do ano passado para o Rio de Janeiro, lá permaneci até o fim do ano, trabalhando na nossa intervenção federal, na segurança pública lá no estado do Rio de Janeiro, e no final do ano vim para cá com a minha esposa, e desde o dia 8 de janeiro estamos aí à frente dessa unidade muito tradicional do Exército Brasileiro. Já conhecia São Miguel, a unidade em si aqui ou ainda não? Não conhecia nem a unidade, nem a cidade, nem mesmo a região. Eu te confesso que a minha esposa e eu ficamos um pouco apreensivos para ver o que iríamos encontrar, e até agora todas as surpresas foram excelentes, tudo tem sido muito bom aqui em São Miguel. Que bacana. O senhor falou que veio do Rio de Janeiro. O senhor é natural do Rio de Janeiro? De onde o senhor é? Bem, eu como filho de militar, né, a gente tem as nossas raízes um pouco espalhadas aí pelo Brasil. Eu nasci em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Inclusive, quando meu pai servia em um regimento de cavalaria lá, que é o Regimento Osório, também é uma unidade muito tradicional, mas ele foi transferido algumas vezes durante a minha infância, mas eu acabei passando praticamente toda a minha infância, adolescência e também servindo pela maior parte da minha carreira no Rio de Janeiro, né? Então, quase uma mistura ao extremo, né? Sim, uma mistura ao extremo. Mas a nossa vida militar, né? Então assim foi a minha infância, a minha adolescência, e depois, já como oficial, passei também por alguns lugares, mas com muita satisfação acabei tendo o privilégio de comandar uma unidade que a gente considera até praticamente o ápice da nossa carreira, aqui em São Miguel, que me acolheu e a minha família de forma extraordinária. Carreira militar do Exército em especial, foi influência, obviamente, do pai, pelo convívio, né? Essa é uma pergunta muito comum, né? Porque muita gente acha que há na família militar uma pressão, né, para que os jovens vão para o Exército. Na verdade, isso não acontece e também não aconteceu comigo. O que acontece, naturalmente, é que a gente acompanha na carreira do nosso pai, e na minha infância, um dos meus programas favoritos era quando eu ia ao quartel, porque tudo que tinha lá, né, meu pai é oficial de cavalaria também, era o cavalo, em outros quartéis era o que a gente chama popularmente de tanque, né, que são os nossos blindados, né, os nossos veículos blindados e estandes de tiro. Então aquilo ali foi me atraindo e naturalmente veio a vocação, veio o pendor para a carreira militar. Depois, já como adolescente, eu pude estudar no Colégio Militar do Rio de Janeiro, e ali foi um processo natural, né? Quando eu vi, eu estava em Campinas, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, depois em Resende, lá no estado do Rio, na Academia Militar das Agulhas Negras, e de lá para cá foi a minha carreira como oficial de cavalaria. Como comando, como comandante, o senhor passou por mais unidades? O comando de unidade, ele ocorre nesta fase que eu estou agora. Então, a nossa carreira, como a gente diz, a gente vai passando por funções de comandantes em níveis menores, comandante de um pelotão. Uma certa preparação também? Sim, sim. O que ocorre é que a nossa carreira, então nós vamos como tenente, capitão, major e assim por diante. Temos sim funções de comando, mas enquadrados, englobados em uma determinada unidade. Mas nessa fase que eu estou agora, aí sim é a fase onde nós assumimos o comando de uma unidade, vamos dizer assim, independente, né? Então hoje eu sou o comandante da unidade. É um processo de preparação longo, eu tenho hoje mais de 28 anos de serviço no Exército. Então quando a gente chega ali no posto de major, há um curso, que é o curso de Comando e Estado-Maior, que habilita o oficial a comandar a unidade. Não quer dizer que vá comandar. E aí todos os anos o gabinete do comandante do Exército lá em Brasília conduz um processo seletivo de quem serão os comandantes de cada uma das unidades. Então foi nessa que no ano passado
eu recebi aí a feliz notícia de que seria o comandante aqui do nosso... Ou seja, o comando em si não é uma escolha do militar, mas do comando geral que determina. Sim. Isso é uma coisa tão importante no Exército que mesmo o Exército tendo o seu departamento geral de pessoal, que seria o nosso recursos humanos, a escolha dos comandantes é feita pelo gabinete do comandante do Exército. Então é uma escolha que é apresentado ao comandante do Exército o perfil das unidades e o perfil dos oficiais que estão concorrendo, e aí de acordo com a natureza, com as particularidades de cada unidade, seja uma unidade isolada, na faixa de fronteira ou enfim, as características de cada unidade levam o comandante do Exército a nomear os oficiais para o comando, e foi o que aconteceu comigo no ano passado. Que interessante, eu falava agora há pouco, inclusive fora do ar aqui para mim, da experiência fora do Brasil. Isso para o militar também é um aprendizado muito grande. Muito grande. Realmente isso ocorre. No meu caso particular, o que ocorreu é que desde capitão eu tive uma experiência relativamente grande na parte do que nós chamamos de missões de paz. Então são aquelas operações de manutenção de paz que a ONU tem em vários países. Aqui no caso do Brasil ficou muito conhecido o caso do Haiti, o caso de Angola, Moçambique, o Timor-Leste. Eu desde capitão, então tive a oportunidade de fazer uma preparação. Servi durante um ano em uma missão de paz no Sudão, então um país lá com muitos problemas ali na África. E daí por diante, depois que eu terminei aquela missão, eu prossegui nos meus estudos nessa área de relações internacionais, de operações de paz. E isso já tinha uma intenção? Já tinha uma intenção. Eu sempre gostei dos assuntos internacionais, de línguas estrangeiras e assim por diante. Então eu acabei seguindo por esse caminho. No próprio curso de Comando do Estado-Maior, a gente tem umas parcerias de programas de pós-graduação, então eu tive a oportunidade de fazer um doutorado nessa área de relações internacionais, e isso culminou então com uma missão que eu cumpri até o meio do ano passado, de 4 anos, na sede das Nações Unidas, lá em Nova York, onde há a gestão de todas essas missões da ONU espalhadas pelo mundo. Então hoje, o Brasil, depois que saímos do Haiti, temos uma participação pequena, temos no Líbano e alguns militares espalhados em outros locais, mas existem muitas missões no Mali, no Sudão, na República Centro-Africana, e lá em Nova York, na sede da ONU, é onde se faz o planejamento e a gestão estratégica de todas as missões, e foi onde eu trabalhei como um representante do Brasil durante 4 anos, então do meio de 2014 até o meio do ano passado. Que bom, com certeza uma experiência muito bacana. Trazendo agora aqui para São Miguel, voltando, sei que deve ter muita história para contar desses 28 anos de carreira, de profissão. O que a gente tem procurado também abordar aqui é o envolvimento dessas figuras públicas, ao exemplo do senhor. A gente vê que o senhor é uma figura bastante participativa na comunidade. O próprio Exército mudou bastante esse formato de agir com a comunidade. Hoje a gente vê o Exército bastante envolvido. Sim. Isso foi acontecendo de um tempo para cá, né? Não era tão assim, né? É isso mesmo. Então realmente o Exército hoje tem esse perfil muito participativo, e eu gosto sempre de exemplificar, né, a nossa atuação usando o próprio lema do Exército, o slogan do Exército hoje em dia, que é o braço forte, mão amiga. Então se por um lado, né, até algum tempo a população estava acostumada a ver a nossa vertente do braço forte, que seria aquela preparação para a guerra, as ações de garantia da lei e da ordem, as operações que nós temos aqui na faixa de fronteira para coibir os crimes transfronteiriços e ambientais, então isso já era conhecido. O que nós fazemos hoje em dia é mostrar um pouco mais a outra vertente, que é a da mão amiga. Então o que é a mão amiga? É justamente essa interação com a população. Então é o nosso apoio à defesa civil nos casos de calamidades, é a nossa integração com a sociedade, é as parcerias diversas que nós temos. E o nosso regimento aqui na cidade, quando eu cheguei, eu tive a grata surpresa de ver que ele é totalmente integrado. Então nós participamos de eventos dos clubes de serviços, no dia de hoje recebemos lá uma comitiva de bombeiros veteranos da melhor idade para visitar o nosso regimento. Temos o nosso Pelotão Mirim, que é um projeto, uma parceria de sucesso com a Prefeitura aqui de São Miguel do Oeste. Então a gente procura se integrar, participamos da campanha do agasalho com a APAI e tantas outras que eu poderia aqui enumerar. Mas eu sempre faço questão de dizer um ponto específico que eu sempre penso aqui, que é o seguinte: além do que ocorre em todo o Brasil, nessa questão da mão amiga, aqui em São Miguel, a nossa unidade foi muito bem acolhida. Então o regimento é um jovem que está aqui em São Miguel, completamos no final do ano passado 30 anos,
E a população recebeu essa unidade do Exército de braços abertos, sempre apoiando em tudo. Então, quando a gente vai e abre as nossas portas, quando a gente vai ter o contato com a população, quando a gente recebe as visitas, é também uma maneira da gente retribuir. Então, da gente retribuir pelo carinho que a cidade de São Miguel do Oeste tem, sempre teve e continua tendo com o nosso quartel. É interessante porque o envolvimento do Exército em qualquer ação, junto com qualquer entidade, clube de serviço, ele, pela credibilidade que tem, acaba dando ainda mais credibilidade para as ações, que esses próprios clubes de serviço às vezes não têm toda a força, não pela credibilidade, mas até mesmo pela estrutura, visibilidade, a questão pessoal mesmo, para uma ação que sozinhos talvez não teria o resultado que tem quando envolve uma instituição forte, com representatividade e com apoio de pessoas também, né? Sim, sim. É isso. O que a gente pensa é que se cada instituição, né, se fechar ali, como a gente diz, no seu feudo e atuar isoladamente, no final a gente vai ter um somatório. Então, o que for, esses pequenos esforços vão se somar. Quando a gente trabalha junto, isso vira uma multiplicação. Porque cada instituição entra e potencializa, ou seja, multiplica o efeito do que a outra instituição está fazendo. Posso dar aqui mais um exemplo, né? Então a gente, já no fim da semana passada, participou de uma ação de interiorização de imigrantes venezuelanos, né? Que são acolhidos lá em Boa Vista, em Pacaraima, lá em Roraima, e são interiorizados pelo Brasil. Então várias organizações não governamentais participam, o Rotary Club participa. Então nós fomos lá a Chapecó, recebemos esses imigrantes. Importante, porque muitas vezes a população nem fica sabendo dessas ações, né? E aí, Jucinei, eu preciso te agradecer muito. Eu acho que isso aqui é, acima de tudo, além da excelente qualidade do seu programa, é também um serviço de utilidade pública, porque nos dá até a oportunidade de compartilhar um pouco do que nós fazemos. E é muito importante que a população nos conheça, né? Eu costumo dizer, o Exército e as Forças Armadas, de uma maneira geral, têm, como você disse, uma credibilidade muito grande. Nas pesquisas aparecem com uma confiabilidade muito grande, mas eu sempre digo que aquele percentual que falta não são pessoas que não gostam de nós, são pessoas que não nos conhecem. Então, cada oportunidade que nós temos de mostrar um pouco do nosso trabalho é sempre muito bem-vindo. Que bacana. Sei que, como disse, teríamos aqui assunto para falar bastante, mas a ideia é justamente trazer esse perfil para que as pessoas conheçam o cidadão gaúcho e carioca ao mesmo tempo, que está em São Miguel, gostando daqui. Muito, muito. O destaque, acima de tudo, é uma cidade muito aprazível, bonita, bem organizada, que tem serviços de qualidade, mas o grande destaque são as pessoas. É um povo ordeiro, trabalhador, muito acolhedor, carinhoso e que recebe quem vem de fora aqui de coração e de braços abertos. Então, não posso deixar de dizer isso, porque realmente a minha esposa e eu estamos muito felizes e muito satisfeitos em estar vivendo nessa cidade que é realmente excepcional. De qualquer forma, por uma forma institucional, daqui a pouco o senhor acaba deixando a cidade também. É verdade. No Exército nós temos essa rotatividade, então, como eu digo, cada um de nós é nomeado por um período para colocar os seus tijolinhos para que a gente construa um quartel melhor, um exército melhor. Isso é transitório, mas com certeza eu espero que não passe tão rápido o tempo, mas eu já sei que quando for movimentado para um outro local, eu vou deixar aqui muitos amigos e muita saudade aqui dessa terra que é maravilhosa. Que bacana. Coronel, muito obrigado pela sua participação, obrigado por dividir um pouco da sua história com a gente e com a população de São Miguel do Oeste, que também tem um carinho muito grande pela instituição militar, no caso o Exército, e também pela sua pessoa. A gente que convive no meio das pessoas, a gente ouve isso e isso é muito bacana, saber que as pessoas aprendem a valorizar o cidadão, também além da sua função institucional. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Eu é que agradeço e, como dissemos aqui, nossas portas estão abertas e em breve teremos mais eventos aí onde vamos interagir aqui com a população de São Miguel do Oeste e da região. Muito obrigado. Bacana. Coronel Vaz conversando com a gente, comandante do 14º RCMEC, unidade do Exército aqui em São Miguel, falando um pouquinho sobre a sua carreira, um pouco sobre a sua vida também, né? A naturalidade.